vou mais falar o sois bem-vindos primeiro. Nós vamos falar juntos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos, igreja, vamos saudá-los. Saudemos-nos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Se você estiver do lado de um visitante nosso, saúde ele, dê um sorriso, para que ele se sinta bem e queira voltar a estar conosco muitas vezes. Amém? Nós vamos já estudarmos a palavra de Deus. Eu só preciso de um pouquinho mais de retorno aqui no microfone para conseguir falar mais longe e ouvir um pouco melhor. Ajuda o teu servo preto, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo de número 3. Deus tem falado conosco e nós temos saído alimentados deste lugar. Eu tenho certeza, obrigado, que a boa mão de Deus vai continuar operando em nós. Nós estamos tratando do tema a esperança que nasce em meio ao desespero. Esse é o tema que nós vamos concluir hoje. E a partir da próxima terça nós vamos trabalhar todos os versículos da epístola e aprender com eles, e vai ser algo abençoador para a sua vida. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, eu vou reler esse versículo, que é sobre ele que nós vamos estudar hoje à noite. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do tema a esperança que nasce em meio ao desespero. E quando eu paro para analisar tudo que Deus tem feito nesses nossos cultos do crescimento, porque é assim que nós nomenclamos toda terça-feira, é o nosso culto do crescimento, eu vejo como é grande o que Deus tem feito no nosso meio esses dias, e eu fico maravilhado ao perceber, através da vida do apóstolo Pedro, como o Evangelho de Cristo é poderoso para resgatar, transformar e restaurar a vida de uma pessoa. E aí eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1 e versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não há pessoa no mundo que o Evangelho não possa salvar. Não há pessoa no mundo que Jesus Cristo não possa resgatar, restaurar, mudar. O Cristo que salva em Mojimirim, salva em São Paulo, salva no Ceará, salva no Sergipe, salva no Pernambuco, salva no Rio Grande do Sul, salva em Santa Catarina, salva no Paraná, salva no Paraguai, salva na Argentina, salva no Uruguai, salva no Chile, salva em Cuba, salva nos Estados Unidos, salva na África, salva no Japão, salva na China, salva na Coreia, salva na Rússia. Ele é o Salvador de todo o mundo. O Evangelho é poderoso para fazer isso. Meus irmãos, outra coisa que nós precisamos atentar e entender acerca do Evangelho é que o Evangelho de Cristo propõe uma verdadeira revolução para a vida de um povo, no caso os judeus da época de Pedro, que por séculos
viviam debaixo da lei, do sistema dos sacrifícios e das tradições judaicas, e só conheciam aquele tipo de culto. O que os judeus não conseguiram entender, não conseguiram fazer a mudança, é que a lei era um aio, ou seja, era uma babá, era uma medida de Deus para levá-los a Cristo. A lei era como uma babysitter, uma babá, a conduzir o povo até Cristo. É por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Todo o processo do Antigo Testamento era para levar todos ao Messias. E a lei em si não salva ninguém. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, sangue de bode não salva ninguém, sangue de touro não salva ninguém, nenhum dos sacrifícios, aquele rio de sangue que correu no Antigo Testamento, pôde salvar ninguém. Era um aplacar da ira. O que salva, o que remove o pecado, o que muda a vida de alguém, é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Outro sim, a nossa compreensão disso é que nós podemos ver que a graça de Deus em Cristo redefine radicalmente o modelo de culto e o tipo de relacionamento do homem com Deus. Nós poderíamos ficar aqui um bom tempo falando, por exemplo, que o culto veterotestamentário, ninguém entrava no santuário. Vocês se lembram que era dividido em 3 partes: Santo dos Santos, dividido pelo véu do templo, o lugar santo, e do lado de fora da tenda ou do templo ficava o átrio. Era ali que todo mundo adorava. Cristo fez o véu se rasgar. O véu se rasgou de alto a baixo. No Antigo Testamento se adorava do lado de fora. Na época da graça, nós adoramos do lado de dentro. Por isso que eu te convido a valorizar. Se nós estivéssemos no Antigo Testamento, somente os sacerdotes estariam aqui dentro, e todos vocês de pé, das 6 da manhã às 6 da tarde, ouvindo. Primeiro se trazia a oferta, o sacerdote sacrificava, levava para dentro, apresentava a Deus e depois voltava para orar pelo povo e ministrar culto. Mas nós podemos dar glória a Deus, nós estamos na nova aliança e a gente adora do lado de dentro. Ora, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, há uma síntese desse nosso relacionamento com Deus. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 9 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ou seja, meu irmão, antigamente o judeu vivia a sua prática de culto do lado de fora. Só sacerdote oferecia sacrifício, só sacerdote podia entrar. Hoje todos nós temos acesso à presença de Deus. Isso, esta é uma das razões que quem conhece o Evangelho às vezes é tratado com estranheza. Por que vocês não adoram a Pedro? Por que vocês não adoram a Maria? Não, nós amamos a Pedro, é nosso irmão em Cristo.
Nós amamos Maria, é a mulher que Deus usou para trazer Jesus ao mundo. Nós amamos os apóstolos, nós amamos nossos irmãos, mas para falar com Deus, eu não preciso de Pedro, eu não preciso de Paulo, eu não preciso de José, eu não preciso de pastor, eu não preciso de padre. O caminho está livre, meu irmão. A gente tem acesso direto. Bendito seja Deus. Então, eu vejo em algumas citações bíblicas a direção para entendermos o mistério da graça. Por exemplo, Mateus 22, 29 está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que é isso? Por que os judeus erraram? Porque eles interpretaram a lei de maneira errada. Eles interpretaram a lei como caminho de aperfeiçoamento para Deus, e ela não era. A lei era só uma babá. O caminho que faz a perfeição da nossa vida diante de Deus é o caminho da graça, através do Messias, que é Cristo Jesus. Então diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Outro texto, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6, diz assim: a Bíblia diz: o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pastor, se a letra mata, para que eu preciso ler Bíblia? Se a letra mata, por que eu preciso conhecer a letra? Não é a leitura da palavra que mata, é a frieza da falta de entendimento do que Deus está dizendo que mata, é a tradição religiosa em volta de mandamentos que mata. Aí Paulo explica em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 2, ele diz: o qual nos fez, olha que coisa boa, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos sempre da carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão sempre da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A carne, a frieza da tradição, da religiosidade humana, produz morte, produz a vida de pecado. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vivificou a mim, vivificou você. Nós temos vida em Deus pelo Espírito. Mas a Bíblia vai mostrar Paulo falando aos irmãos de Corinto. Ele nos faz lembrar que nós somos escolhas de Deus, ainda que isto aos olhos humanos seja improvável e até inviável, mas Deus te escolheu. Vou repetir para 100% dos que estão nesta casa de oração: você é uma escolha de Deus. Foi Deus que te escolheu, sim. Foi Deus que te escolheu, sim. Aí Paulo diz, 1 Coríntios 1, a partir do 26: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus não te escolheu porque você é bom, Deus não te escolheu porque você é melhor, Deus não te escolheu porque você é mais sábio, Deus não te escolheu porque você é mais santo. Deus te escolheu olhando pelo prisma da Bíblia, porque Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Alguém pode olhar e dizer: tinha pastores de muito maior cabedal para dirigir a igreja de Mogi Mirim. Deus trouxe esse negrão para cá. É uma loucura, mas
Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Eu não me glorio de mim mesmo. Você não se gloria de si mesmo. A nossa adoração é para o Deus da glória que nos escolheu. Aleluia. Aí então, nós vamos observar o texto do verso de número 3. O verso de número 3 de 1 Pedro capítulo 1, ele diz, ele nos permite, ao mergulharmos no seu enunciado, nós veremos a riqueza da graça revelada através dele. O versículo 3 começa com a seguinte expressão: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira expressão do texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta expressão, se fosse falada em hebraico, seria Baruch ha Elohim Ba'avi Adoneinu Yeshua HaMashiach. É isso, Moisés? Baruch ha Elohim Ba'avi Adoneinu Yeshua HaMashiach. Essa é a língua original, seria falar em hebraico. E o apóstolo Pedro, ele vai iniciar esse texto com uma doxologia. O termo doxologia é uma junção de duas palavras gregas, doxa e logia. Doxa significa glória, logia aqui significa palavra. Ou seja, o termo está relacionado à palavra de glória, como uma forma litúrgica de culto nosso, de usar palavras para expressar louvor e adoração a Deus. Então o bendito aqui é Pedro dizendo: Deus merece glória. Pedro, quando ele vai começar esta parte do texto, ele não se centra no homem. Não é o homem que merece glória, não é o homem que merece louvor. Então ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma doxologia, é uma forma litúrgica de dar louvor e adoração a Deus. Muitos discípulos ou muitos apóstolos fizeram isso. Por exemplo, Paulo faz isso em Romanos 11:33, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, como insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis são os seus caminhos. E lá no versículo 36 ele para e diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eterna. Amém. Isso é doxologia, se adorar. Também o apóstolo Judas, em Judas 25, Judas só tem um capítulo, então Judas capítulo único, versículo 25, Judas diz assim: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre, assim seja. Amém. Judas está dizendo antes dos séculos, na eternidade, porque antes de Adão adorar, os anjos já adoravam na eternidade. Hoje nós adoramos e para sempre ele será adorado. Muita coisa no mundo vai acabar, não vai ter a igreja na terra, ela vai se deixar de usar, vai parar de ter pregador do evangelho, vai parar de ter evangelista, vai parar de ter diácono, vai parar de ter presbítero, vai parar de ter diaconisa, vai parar de ter líder do ciclo de oração, regente de conjunto, vai parar de ter líder de missões, mas uma coisa nunca vai deixar de existir: adoradores. Agora nós vamos adorar para sempre. E se tu és um adorador, você está no lugar certo. Então Pedro, quando usa a expressão bendito, é uma doxologia, com o sentido de render adoração a Deus. Ou seja, o texto se inicia com um ato de adoração ao Supremo Senhor, porque nós fomos criados por Deus com o propósito de sermos seus adoradores. Haja visto que Deus não pode adorar a si mesmo. Deus não pode adorar a si mesmo. Deus não pode levantar no céu e dizer: bendito seja eu. Deus não pode adorar, levantar no céu e dizer: aleluia a mim. Deus não pode levantar do trono e dizer: glória a mim.
Ele cria céu, Ele cria a terra, Ele faz o mar, Ele faz as estrelas, Ele cria o homem, Ele cria os anjos, Ele estabelece tudo. Mas adorar a si mesmo Deus não pode. Então Deus criou a mim, Deus criou a você, para dar para Ele o que Ele não pode dar. Quando você adora, você está dando para Deus o que Deus não pode dar para Ele mesmo. Então muitos textos começam com essa expressão. Por exemplo, Salmo 103, verso 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você foi feito para bendizer a Deus, meu irmão. Aleluia. Olha este salmo é extraordinário. Salmo 134. Salmo 134, verso 1 e 2 diz: eis aqui, bendizei o Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao nosso Deus. Não, aqui a gente não dança um forrozinho, não dança. Não, aqui a gente não faz passinho de funk, não faz. Não, aqui a gente não arrasta o pé, não arrasta. Não, aqui a gente não rala o bucho, não rala. Aqui a gente não precisa nem de luzinha colorida e nem de gelo seco subindo. Sabe por quê? Porque o grande aqui não precisa que eu dance. Quando eu levanto as minhas mãos no santuário, eu estou sendo adorador. Então, meus irmãos, o culto é uma extraordinária oportunidade que o céu dá a cada um de nós para bendizermos ao nosso Senhor e render-lhe louvores. Lucas capítulo 25, versículos 51 ao 53 diz assim: e aconteceu o quê? Abençoando-os ele, Jesus, se apartou deles e foi elevado ao céu. Antes de Jesus voltar para o céu, ele abençoou os discípulos, estendeu a mão, derramou bênção sobre eles. Aí a Bíblia diz: e adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Jesus já foi assunto aos céus, sentou-se à destra de Deus, não está mais visivelmente entre eles. E o que esses discípulos foram fazer? Versículo 53: e estavam sempre no templo. Se é de Bíblia que a gente gosta, que dá a Bíblia. A igreja começou de casa em casa, está certo. Mas o aspecto de templo é reunião de crentes em um determinado lugar. Até porque o templo não é um lugar físico, sou eu e você. Porém, vir a esta casa é prazer de quem sabe quem serve Jesus. Pastor, é válido o culto pela internet se eu tenho privação, limitação, impossibilidade de estar num lugar muito válido. Não, pastor, não estou falando isso não. Estou falando é que eu quero deitar no meu sofá, pegar um suco gelado, ligar o meu negócio e ficar aqui dizendo: eu quero trabalhar para meu Senhor. Não, meu irmão, crente tem prazer de vir no templo. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Eu gosto disso. Outra expressão do texto, e agora eu vou adiantar um pouco, que nos ensina muito, é a expressão o Deus. Bendito seja o Deus. O, na nossa gramática portuguesa, é artigo singular e definido. É artigo definido. Eu e você não servimos um Deus, nós servimos o Deus. Povo inteligente. Eu falo isso com vontade de dar um glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías 40, verso 18 diz: a quem
pois, farei semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Deuteronômio 4:35, Deus diz para Moisés: a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, e nenhum outro há senão Ele. Ah, pastor, tem um monte de Deus. Me mostra um que ressuscita morto. Me mostra um que abre o mar vermelho. Me mostra um que nunca falhou em suas promessas. Me mostra um que é eterno. Me mostra um que é imutável. Me mostra um que é todo poderoso. Me mostra um que manda no céu e na terra. Me mostra um que faz o cego ver, o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego enxergar. A igreja de Mojimirim não serve um Deus, nós servimos ao único Deus todo-poderoso. E quando nós prosseguimos nesse mesmo pensamento, a leitura do versículo 3 está declarada nela a verdade de que o Senhor é o único Deus, mas também está aí que Deus é Pai. Bendito seja o Deus e Pai. Deus é Pai. E isso, irmão, é tremendo demais. Ou seja, além de ser o Criador, o sustentador de todas as coisas, sendo nas suas criaturas, sendo nós, suas criaturas, o Eterno nos oferece a sua paternidade e o privilégio de sermos chamados de seus filhos e filhas. Vai no centro de macumba, você vai ser chamado de cavalo, você vai ser chamado de caboclo, você vai ser chamado de ponto de encosto. Vá nas religiões, cada uma te chama de alguma coisa, mas Deus não, meu irmão. Deus te chama de filho. Deus te chama de filho. João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a nossa Bíblia chama Deus de Abba. Abba é a palavra aramaica para papai, paizinho, pai na intimidade, pai sem barreira. E é lindo isso, irmão, porque o relacionamento paterno, ele é profundo demais, ele é poderoso demais. E é isso que Deus quer para você. Deus não quer ser seu patrão. Deus não quer, meu irmão, ser seu carrasco. Deus não quer, meu irmão, ser aquele que só te restringe. Não, fica tranquilo. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e disse: ensina-nos a orar. Ou seja, ensina-nos a falar com Deus. Jesus parou e disse: vou ensinar. Vamos começar como? Altíssimo, soberano, poderoso e eterno? Não. Vamos começar como? Rei fiel, Rei imortal? Não. Começa como então? Começa dizendo: Pai nosso que está no céu. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 diz: porque não recebeste espírito de escravidão. Aleluia! Você não recebeu o espírito de escravidão, meu irmão. Ninguém te obriga a vir nesse culto. Nem eu te obrigo a vir nesse culto. Ninguém te obriga a ser crente. Ninguém te obriga a ser fiel. Ninguém te obriga a viver santidade. Ninguém te obriga a viver a palavra de Deus. Só que tem uma coisa: eu não sou escravo que levo chibatada para servir. Eu sou filho que sirvo por amor. Espírito de escravidão, para outra vez escravos em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ei, irmão, para o Guilherme, de certa forma, entenda, legalmente, provar que é meu filho, ele tem que ter um RG, ele tem que ter uma certidão de nascimento, e ele vai mostrar para quem pedir. O diabo olha para você e diz: quem disse que você é filho de Deus? O Espírito Santo lá dentro está dizendo: não liga para ele não, isso é. Aleluia! Você é filho de Deus, irmão. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Não interessa o que o diabo está falando de você, o Espírito Santo está dizendo: levanta a cabeça, que você é filho. Levanta a cabeça, que você é filho. Aleluia! Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:19, ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros,
mas concidadão dos santos e da família de Deus. Entenda a palavra que eu vou usar. Igreja é um negócio maluco, irmão. Aqui nesse ambiente, o doutor se encontra com o que não sabe nem escrever o nome e diz: Pai do Senhor, irmão. O médico encontra com o paciente e chama de irmão. O patrão encontra com o empregado e chama de irmão. O rico encontra o pobre e chama de irmão. Os bonitos encontram comigo e chamam de irmão. Essa é a igreja. Eu amo isso, irmão. Graças a Deus. Você não é associado da igreja. Porque a igreja não é um clube. A igreja é uma família. Aleluia. Eu não tenho o privilégio de ter irmãos físicos, irmãos carnais. Mas talvez o 77, para que eu preciso? Mas é fantástico esse negócio. De vez em quando eu vejo os caras brigam, irmão. Briga, um critica o outro, um fala mais alto que o outro, um discorda e tal. Passa 2 horas para todo mundo sentado na mesma mesa. Porque ser irmão não é ser perfeito em relacionamento. Ser irmão é entender. Somos da mesma família. Se a gente brigar, a gente se perdoa. Se a gente não for do mesmo parecer, a gente se conversa, a gente se ajeita. Por quê? Porque laço de família você não quebra. Aqui está a família de Deus. Você pode até gostar de mim, mas nós vamos andar junto até o céu, irmão. Eu vou te dar um conselho. Começa a gostar de mim, porque eu vou para o céu e você também. Você só tem direito de não gostar de mim se você for para o inferno. Agora, se você for para o céu, eu vou te atormentar lá a eternidade inteira. Quando a Diná sentar para descansar no meio da vida, eu vou dizer: fui teu pastor! Vou dizer. Nós somos família de Deus. Irmão. Aleluia! Porque a gente fala mais disso. Outra informação que temos é que a misericórdia de Deus é grande. O que é misericórdia? É Deus não te tratar conforme o teu pecado. Isso é misericórdia. É Deus olhar para você e dizer: merece morrer, mas não vou matar. É Deus olhar para você e dizer: merece ir para o inferno, mas vou dar um jeito de você vir para o céu. Isso é misericórdia. Aí, olha o que Pedro escreve. Pedro escreve assim: segundo a sua grande misericórdia. Aí, Jeremias vai além. Lamentações 3:22, Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Misericórdia não acaba. Aleluia! Sabe por que você está aqui hoje? Que a misericórdia de Deus não tem fim. Glória a Deus. Sabe por que você está de pé? Que a misericórdia não acaba. Aleluia! A Bíblia é tão profunda e é tão difícil entender esses conceitos, que ela diz assim: 7 vezes cairá o justo. E Deus deixa? Não. Não ficará prostrado. O Senhor o levantará. Vamos adiante, preciso terminar. O texto prossegue falando do novo nascimento. A Bíblia diz que nós fomos nascidos de novo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Isso se chama renascer. O apóstolo Pedro afirma que nós fomos regenerados. E a regeneração é a obra do Espírito Santo em cada um de nós, com o propósito de nos moldar à imagem de Cristo. Somos transformados em nossa mente para que as nossas atitudes sejam atitudes de quem nasceu de novo em Cristo. Romanos 12:2, que foi, aleluia, a palavra dessa noite está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem nasceu de novo não se conforma mais com o mundo. Mundo, a palavra mundo no grego, às vezes ela aparece como
Cronos, né? Ou como cosmos, Cronos é tempo, como cosmos, universo criado, natureza criada. Isso é uma coisa. Aí, pastor, alguém passa para você e diz assim: viu que mar lindo? Não, na praia, sou crente, é do mundo praia. Não ia falar nada. O cosmos, o Criador, foi Ele que fez tudo. É verdade. Aí, pastor, eu posso na praia porque ele ia manjar. Por que não ia manjar, não? Oh, a palavra mundo aí é aionios. Aionios não é sistema criado. Aionios é sistema influenciado pelo mal. O mundo que a gente não pertence não é o mundo criado, senão a gente não estava aqui, meu irmão. Você está no mundo. Pastor, a Bíblia diz que eu não estou no mundo. A Bíblia não diz que você não está no mundo, ela diz que você não é do mundo. Vamos entender a Bíblia. Jesus não disse, não são do mundo. É o verbo ser. Ele não disse, não estão no mundo. Porque senão Jesus tinha virado. Porque nós estamos no mundo. Estou na terra, planeta terra. Sujeito a pecado, sujeito a vaidade, sujeito a iniquidade. Mas qual é o problema? O problema é que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não me conformo com o mundo. Eu não vivo como o mundo vive. Glórias a Deus. No mundo hoje em dia, homem está virando mulher e falando filho. Eu estou aqui. Mas você nunca vai me ver virando mulher e falando filho, não. Deus, quando me fez, disse: estou botando um homem na terra. E ele não errou quando me fez. E outro, irmão, um preto que nem eu, virando homossexual, mano, tem que ir para o inferno de ponta cabeça. Mulher que fala filho, engrossando a voz. Não deixa assim, porque isso é polêmico. Mas verdade é verdade, meu irmão. Deus fez homem para ser homem e mulher para ser mulher. Como dizem em casa. Elegante como de garfo e deselegante como de mulher. Né, Paulo? É aqui. Não vem? Não tem, meu irmão. Esse sistema não vai pegar a gente. Graças a Deus. Essa influência do mundo não vai grudar na gente. Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Aleluia. E eles podem fazer a lei que eles quiserem, irmão. A nossa lei é essa aqui, ó. Aleluia. Pastor, o senhor vai ter que casar homem com homem. Pode aprender. Onde é que é a cadeia que eu tenho que ir? Não, o senhor vai ter que casar duas mulheres. Posso expulsar o demônio primeiro? Se eu puder expulsar o demônio primeiro. Porque se expulsar o demônio, mulher casa com mulher. Se expulsar o demônio, homem não casa com homem. E um dia nós vamos falar só desse negócio de não ser do mundo aí. Vai ser bonito, vai ser assim. Aí Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém, veja, todos os termos até aqui são condicionais. Assim que, se alguém está em Cristo, até aqui é condicional. A partir daqui não. Se alguém está em Cristo, aí os termos são afirmativos. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glórias a Deus. E o ser nova criatura é elemento fundamental para a vida cristã. Não dá para servir a Jesus e ao mundo ao mesmo tempo. Ah, pastor, eu gosto de culto de terça e baladinha de sexta. Decide a quem você vai servir, meu filho. Ah, pastor, eu gosto tanto de ouvir o senhor pregar, mas também gosto de olhar vídeo pornô. Fica vermelho não, porque eu não fico. Ah, pastor, eu gosto tanto dos hinos. Perdoe o que eu vou dizer. Eu gosto tanto dos hinos da igreja. Minha alma se alegra. Mas ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta sentindo o perfume. E o que fazer com essa dor que me invade? Entendeu?
casados, um abrigo, mas quando eu chego em casa, eu canto, prepara que a hora do show da poderosa. Escolhe hoje quem você vai servir. É, Jesus. Porque quem conhece Jesus nasceu de novo. Aleluia. Aí Pedro vai falar uma coisa tremenda. Para uma viva esperança. O adágio popular diz: a esperança é a última que morre. O crente não vive nesse adágio. Por quê, pastor? Porque a nossa esperança já morreu, ressuscitou e não morre mais. Aleluia. No desespero, isso que é fantástico. Quando a gente linka terça-feira passada com essa, esses crentes perderam dinheiro, perderam casas, tiveram que sair correndo, foram atropelados, foram mortos, eram jogados por leões, eram jogados para ser alcatroados e incendiados. O romano queria acabar com ele, Nero perseguiu, todos os imperadores quiseram acabar com esse povo. Esse povo está debaixo do chicote, da opressão. Roma de um lado, os judaizantes do outro, e Pedro tem que escrever uma carta para eles. Pedro poderia escrever uma carta fúnebre, Pedro poderia escrever uma carta triste, Pedro poderia escrever uma carta daquelas pseudo-consolações que não consola ninguém, mas não. A igreja de Cristo, irmão, é o farol da esperança do mundo. É ter esperança, mesmo no meio do desespero. Esses contrastes da vida cristã. Em Hebreus 11 diz que da fraqueza a gente tira a força. A Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão creu contra a esperança. A esperança do crente não está na lógica. Você pode olhar tudo ao seu lado e sugestionar desespero para a tua alma, mas o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha para Cristo, porque Ele é a tua esperança viva. E aonde nasce a esperança do crente? Qual é a fonte da esperança do crente? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual estamos firmes, na qual nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque tem amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus pode até deixar você passar pelo vale, mas Ele não deixa você morrer no vale. Deus pode até deixar você passar pelo fogo, mas Ele não deixa o fogo te queimar. É esperança. Deus não vai te livrar de tudo, mas Ele não vai te abandonar nunca. Então, mesmo no momento do desespero, faça como Jó: perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu saúde, mas no meio do desespero ele olha para o céu e grita: eu sei que o meu Redentor vive. Vou terminar. Aí Zacarias diz um texto tremendo, que às vezes no meio do nosso desespero as pessoas olham e dizem: para ele acabou. Aí, dois textos. Aí Miqueias diz assim, Miqueias 7:8: não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha, porque ainda que eu tenha caído, o Senhor me levantará, e se eu morar nas trevas, Deus será a minha luz. É a esperança. Alguém olhando para você dizendo: não tem jeito. Você olha para ele e diz: não te alegra não, Deus está chegando aí para me levantar. Deus está chegando aí para me levantar. E esse mexe comigo há muitos anos. Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 2. Vou dizer de novo. Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 12. A Bíblia diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Volta para a fortaleza, meu irmão. Esse desespero está tentando te afastar de Jesus. Esse desespero está tentando te afastar da fé. Esse desespero está tentando dizer para você que Deus não te ama. Esse desespero está tentando dizer para você que a tua vida não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Mas hoje Deus se levantou do trono e está dizendo: volta para a fortaleza, ó preço de esperança.
se você está esperando em Jesus, Ele é a esperança viva. Ele ressuscitou. Ele está perto de Deus. O homem do mundo diz: a esperança é a última que morre. O crente diz: a minha morreu, ressuscitou e tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quando a gente desespera? Quando a gente ouve mais o conselho dos mundanos do que o conselho da palavra. Sabe quando a gente desespera? Quando a gente não tem coragem de parar e esperar em Deus. Sabe quando a gente desespera? Quando a gente vai pela lógica. E crente não tem que viver só pela lógica. Crente tem hora que tem que viver pela fé. Eu, pela lógica, seria o último candidato a casar com a Juscelia, mas pela fé estou casado com ela há 20 anos. E gosto muito. Eu, pela lógica, faria parte da estatística dos meninos da favela que ou viraram usuários de droga, ou viraram bandido. Eu poderia começar a listar para vocês os meus amigos de infância. Alexandre Viana morreu com um tiro de 12 na viela da Vila Formosa, pertinho da casa de Juscelia. Cristiano Bacchini matou o Cristiano da Rua 15 com um tiro na cabeça, brincando de roleta russa. Coloca uma bala no tambor do revólver, gira o tambor. Quando para, aperta o gatilho. O Cristiano da Rua 15 girou o tambor, apertou na cabeça do Cristiano e apertou o gatilho, não deu nada. Ele deu risada, ele disse: eu sou macho. Pegou o revólver, girou. Quando girou, parou o tambor. Parou o tambor, ele deu o tiro matou o menino. De cada 10 amigos meus, só tem 3 destinos. Dos meus amigos, pode ser. Eu não sou regra para ninguém, é dos meus. Quem não está preso e não foi para o mundo do crime e não morreu, está na igreja. Aleluia. Da minha geração, só escapou quem está na igreja. Graças a Deus. E sabe uma coisa? Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para já estar na casa da eternidade. Mas Jesus estendeu sua mão. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Tu és maravilhoso. Eu sou fruto de um adultério. A minha mãe cometeu um adultério. Casada com o senhor Mário Aparecido Galvão. E ela conheceu meu pai. Meu pai era daquela corzinha assim, que quando passa na funilaria de Deus, o anjo passa uma mão de preto e esquece. Aí o outro pinta de novo, esquece. Aí o outro pinta a terceira vez, esquece. Aí quando chega no último, o último diz: tem 3 mãos. O anjo diz: passa a verniz e manda. Aqueles pretos que não ia. Isso era meu pai. Quando ficou sabendo que minha mãe estava grávida, eu disse: eu não quero filho. Não vou assumir nada. Minha mãe é uma empregada doméstica, a maior guerreira que eu conheço no mundo. Me assumiu. Na sequência disso, o marido dela foi pescar, caiu no rio, se afogou, morreu. Ficou sozinho. Aí meu pai, biológico, chamava-se Heriberto Rosa. A mãe olhou e disse: um negrinho desse, seu nome de Rosa. Aí Jesus disse: não, põe Ângelo Monteiro Galvão. Aleluia. Deixa o Rosa para lá, vai ser negrão. Mas o senhor tem mais. O senhor está mais perto com o Rosa, né, pastor? Não vai comparar o chocolate com o seu doce de leite, né, pastor? A gente pode ter tudo para dar errado. Você pode ter chego aqui hoje no fundo do poço. Deus me deu essa palavra para dizer para você: tem esperança. Aleluia. Glórias a Deus.
Hoje eu vou orar por você antes de terminar o culto. Porque Deus disse para mim que tem gente que chegou aqui com coração, que se o culto acabar e você não receber uma oração, você não sabe o que vai fazer depois desse culto. E pode ser só você. Eu não oro para atrair multidão. Eu oro porque Deus cuida de mim e por mim. Aleluia! Eu estava orando hoje de manhã aqui com meus companheiros, irmã Inês, o pai da Verinha, e mais uns 5 companheiros que são fiéis na oração, mais umas 4 irmãs que são... Eu posso faltar, mas eles não faltam na oração de terça de manhã. O Amaro é companheiro de oração, E Deus falou comigo. E eu quero orar por você. Pastor, eu estou numa encruzilhada da vida e eu preciso de uma direção. Deus tem direção para você hoje. Depressa, para nós terminarmos o culto. Se Deus falou com você, sai do seu lugar e me deixa orar pela sua vida. Eu não posso esperar muito, eu não tenho tempo de sobra para esperar. Se Deus falou com você, sai do seu lugar. A esperança vai nascer no meio dessa tua tribulação. A esperança vai nascer no meio desse teu desespero. Jesus vai abrir uma porta de escape para você essa noite. Aquilo que não tem saída, Jesus tem saída. Aquilo que não tem resposta, Jesus é a resposta. Aquilo que não tem jeito, Jesus dá jeito. Aquilo que é impossível, Ele faz porque te ama. A nossa esperança está viva. E a nossa esperança fez uma promessa para a gente: eu estou convosco todos os dias até os séculos acabarem. Esse desespero vai sair da tua vida, essa angústia vai sair do seu coração. Oh Espírito Santo, eu oro pelo teu povo agora. Aqueles dentre todos que ouviram a tua palavra estavam precisando desse bálsamo, estavam precisando desse lenitivo, estavam precisando desse teu mover, desse teu agir, desse teu poder. Ó Deus, eu oro agora crendo que a tua mão está estendida para tirar o desespero, para tirar a angústia, para remover essa tribulação. Ó Deus, e se meu filho estiver no processo, essa tribulação vai gerar paciência, a paciência vai gerar experiência, e a experiência vai gerar esperança, e a esperança não traz confusão, porque o teu amor está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, o Consolador, aquele que ativa em nós a esperança. Nesta noite, no teu nome, Jesus, eu declaro que o desespero dá lugar à esperança. Eu declaro que o desespero dá lugar à esperança. Como pastor desta igreja e como responsável pelo ensino da palavra, eu declaro que o desespero dá lugar à esperança, em nome de Jesus. Esse é o lugar da misericórdia.
segundo e nós já vamos embora. Aleluia. Meus irmãos,